E o Corinthians resolveu até multar jogadores que forem pra balada. Vídeo de hoje do canal do Nicola traz mais detalhes sobre o tema. E para completar, revolução no calendário do futebol brasileiro, Flamengo se explicando a respeito da baita confusão com clubes de futebol no Brasil. Tem as últimas do mercado, bastidores, finanças e a convocação da seleção brasileira para 2 jogos amistosos. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Bora falar agora sobre a convocação da seleção brasileira. Carlo Ancelotti anunciou os atletas que vão ficar à disposição da seleção para os amistosos contra a Coreia do Sul e Japão na data FIFA do mês de outubro. Bento, Ederson e Hugo Souza serão os goleiros, com o Ederson jogando a primeira partida e possivelmente Hugo Souza na segunda. Caio Henrique, Carlos Augusto, Douglas Santos, Wesley e Wanderson serão os laterais. Militão, Fabrício, Bruno, Gabriel Magalhães e Beraldo, os zagueiros. Meio-campistas, André, Bruno Guimarães, Casemiro, João Gomes, Joelinton e Paquetá. Na frente, Estevão, Martinelli, Igor Jesus, Luiz Henrique, Matheus Cunha, Richarlison, Rodrigo e Vinícius Júnior. O que você pensa sobre essa convocação? Confesso que vários dos nomes não me agradam. Em alguma live próxima prometo trazer mais detalhes e as minhas opiniões sobre o tema, beleza? Hora de falar sobre o Flamengo, que resolveu se posicionar depois de uma série de críticas e ataques de outros clubes. Cheguei a contar para vocês na manhã dessa quarta-feira que a presidente do Palmeiras, Leila Pereira, sugere até a criação de uma liga sem o Flamengo. Pois bem, Rubro Negro emitiu uma nota grande apontando fatos e fakes e trata como falso que o Flamengo não queira participar de uma liga. Também é falso, segundo o Flamengo, que o clube esteja buscando uma virada de mesa. A alegação é de que o Flamengo respeita os contratos. O Flamengo também classifica como falsa a história de que nega ter assinado o contrato. Para completar, o Flamengo alega que o estatuto assinado pelos clubes na Libra não prevê a divisão dos percentuais dentro dos 30% destinados à fatia de audiência. E é em cima dessa grana que o Flamengo sustenta que há necessidade de um pagamento maior. Na verdade, o BAP está tentando reaver os cerca de 100 milhões de reais perdidos de 2024 para 2025, com todas as mudanças na organização e no contrato via Libra. Importante registrar também que esse contrato havia sido assinado pelo antecessor dele, o Rodolfo Landim. Só para completar, nessa nota longa que o Flamengo escreve, ele conta que depois de participar das reuniões da Libra, procurou 3 clubes que integram a Liga para Libra para tentar uma negociação à parte e nenhum deles topou ceder e fechar com o rubro-negro. Quero te contar agora sobre a revolução anunciada pela CBF no calendário do futebol brasileiro a partir de 2026. A primeira e mais importante decisão: o Campeonato Brasileiro começa em 28 de janeiro. Sim, teremos um campeonato ao longo de toda a temporada. Dessa maneira, dá para dizer que o Brasileirão vai coincidir com a disputa dos estaduais, que tiveram uma enorme redução. Em vez de 16 datas, serão 11. Embora Campeonato Paulista e Carioca ainda relutem com essa ideia e tentem prorrogar a relação e a continuidade dessas competições. Importante registrar também que a Série D passará a ter 96 times e não mais 64 clubes. A Copa do Brasil, com muito mais times, ela vai passar de 96 para 126 participantes. Serão 5 fases iniciais, com jogos apenas de ida. E aí quem vencer passa, quem perder está eliminado. As equipes que disputam a Série A do Brasileiro entram apenas a partir da 6ª fase, oitavas de final. Oitavas, quartas e semis, com jogos de ida e volta, a grande decisão em campo neutro, partida única. Importante registrar que séries C e D também terão algumas pequenas alterações e os campeões das séries C e D já entram na 3ª fase da Copa do Brasil. O presidente Samir Chaud também anunciou a criação de uma Copa Sul-Sudeste, me equivoquei, entre março e junho, com cerca de 10 datas. Equipes do Sul e do Sudeste vão participar desse torneio, com exceção a times do Espírito Santo. Só para arrematar de vez, importante registrar que a CBF, com todas essas mudanças, pretende fazer com que os times da primeira divisão joguem menos e equipes de Série B, C, D e outras que não tinham divisão tenham um calendário um pouco mais cheio. Tô para dizer para vocês que eu gostei, mesmo levando em consideração que a Luz, a partir de agora, vai ter muito mais dificuldade para subir da Série D para a Série C. Há necessidade de passar por 7 fases de mata-mata na 4ª divisão. É bem verdade também que, em vez de subirem 4, passam a subir 6 times da Série D para a Série C.
Quero falar agora sobre o Corinthians para registrar sobre a reunião de Fabinho Soldado com os jogadores do Corinthians. Há muita chateação dos atuais dirigentes alvinegros com o histórico recente de balada de atletas importantes. Sim, jogadores do Corinthians têm ido demais para a noite, inclusive em véspera de jogos importantes, como por exemplo num clássico contra o São Paulo e depois de derrotas acachapantes, como por exemplo recentemente no Campeonato Brasileiro. E os jogadores que já foram flagrados em balada, Memphis Depay, Carrilho, Rodrigo Garro, Héctor Hernandes, entre outros. Foi por causa disso que o Fabinho Soldado, diretor executivo de futebol do Corinthians, reuniu os atletas para passar uma nova diretriz. A pedido do presidente Osmar Stabile, está proibido sair em véspera de jogo e também depois de derrotas. Jogadores que foram flagrados nessa situação em baladas serão multados, sim, terão desconto em seus salários. Tudo para evitar que a pressão que já existe de fora para dentro, de torcedores comuns e torcedores organizados, se torne ainda mais incontrolável. Há muita irritação com a falta de empenho de jogadores, especificamente em jogos do Campeonato Brasileiro. A percepção é que em grandes partidas, como em mata-mata contra o Palmeiras, jogos grandes como contra o Flamengo, o Corinthians é capaz de fazer grandes jogos, mas em partidas menos importantes, como diante do Sport, contra o Fluminense, há uma queda no nível de atenção e de concentração. Diante desse cenário, o Corinthians promete ser mais rigoroso, especialmente com o comportamento de atletas fora dos treinos e nas baladas. Só para arrematar, o Corinthians que enfrenta o Internacional na noite dessa quarta-feira no Beira-Rio tenta quebrar uma escrita. O time não vence o Inter como visitante desde 2016. Na oportunidade, Elias fez o único gol da vitória por 1-0. Desde então, 8 jogos com 2 vitórias do Inter e 6 empates. Nicola, o Corinthians consegue se classificar para a Libertadores ou não? Ailton, acho que a maior chance do Corinthians hoje está no título da Copa do Brasil, até porque esse atual elenco do Corinthians é um elenco que escolhe jogo. Por exemplo, o Flamengo jogou pra caramba, Palmeiras fez grandes jogos contra o Palmeiras, mas não é um elenco que encara o brasileiro à vera, que faz todos os jogos sérios. A vitória contra o Fluminense foi horrorosa, a atuação contra o Sport foi deprimente. Então esse time não me parece confiável para fazer uma campanha de vaga em Libertadores da América. Mas na Copa do Brasil, em que é mata-mata e você tá 4 jogos de título, eu não descartaria, tá? Notícias de reforços para o Corinthians, nada, Anderson, nada. O Corinthians gosta do Gabigol, mas nem iniciou tratativa, até porque a janela de inscrições só abre em janeiro. E nesse exato momento o Corinthians ainda tem um transfer ban definitivo e outro que deve entrar se o Corinthians não se acertar com o Matias Rojas num período de mais ou menos 40 dias. Boa noite, Nicola. Fala uma coisa boa no Corinthians. Boa. Deixa eu falar sobre o irmão peraí. É Miguel? Deixa eu só ver se é Miguel. Porque tá surgindo um moleque, Miguel Moscardo. Ele tem 15 anos de idade e é irmão mais novo do Gabriel Moscardo, aquele mesmo que foi vendido pro PSG, né? O Miguel, nessa segunda-feira, fez seu primeiro treino com o time profissional do Corinthians com 15 anos de idade. Atleta que, na atual temporada, já soma 41 gols, tá? Então é alguém que está sendo preparado para, num futuro não tão distante, virar um jogador importante dentro do elenco corintiano, tá bom? Hora de falar sobre o Corinthians com investigações e suspeitas de desvios. E a questão envolve materiais oferecidos pela Nike. O Corinthians tem, por contrato, direito a 4 milhões de reais em peças fornecidas pela Nike por temporada. Só que antes mesmo de Augusto Melo deixar a presidência, vítima de um impeachment, o Corinthians já havia estourado essa cota anual. Diante desse cenário, abriu-se internamente uma investigação para entender o que aconteceu, como é que esses 4 milhões de reais fornecidos em produtos desapareceram ainda no primeiro semestre. A suspeita de desvio de peças e abuso de poder. Tem muito torcedor do Corinthians identificando materiais que seriam do clube vendidos por influenciadores e torcedores do Corinthians nas redes sociais, o que constitui um crime. E a ideia é descobrir como essas peças que pertenciam ao Corinthians acabaram saindo do clube, sem que o Corinthians tivesse qualquer receita ou controle em cima delas. Só para completar, é importante lembrar que em maio, o Timão chegou a registrar um boletim de ocorrência após descobrir que as câmeras da sala de estoque estavam ligadas, mas não transmitiam imagens no sistema interno.
que você pensa sobre mais essa situação envolvendo o Corinthians? Use o espaço para comentário e registre a sua opinião, beleza? Agora sobre o Corinthians, que enfim conseguiu uma vitória na justiça. Todo santo dia eu volto aqui com alguma novidade triste. Olha, processo na FIFA, derrota na justiça, dessa vez vitória. Vitor Pereira, técnico que já trabalhou no Corinthians, cobrava cerca de 7,5 milhões de reais relativos a FGTS, férias e 13º do Timão, por conta da sua passagem. E pela segunda vez ele foi derrotado nos tribunais. O último tribunal que o julgou recentemente entendeu que essas questões devem ser julgadas por FIFA e Corte Arbitral do Esporte, mantendo assim o processo extinto, sem julgamento do mérito. Importante contar que um auxiliar do Vitor Pereira também havia entrado com ação, cobrando 514 mil reais de direitos trabalhistas. Corinthians, nesse caso, também venceu. Importante dizer que, além da questão na justiça do trabalho no Brasil, o Vitor Pereira também havia recorrido à FIFA. E, nesse caso, conseguiu a condenação do Corinthians ao pagamento de 2,6 milhões. Essa grana ainda não começou a ser paga, porque o Corinthians, como de praxe, recorreu à Corte Arbitral do Esporte. Agora é questão de tempo para que surja a punição ao Timão e, em caso de não pagamento, mais um transfer ban à vista. Tá aí, beleza, rapaziada. Ficamos aqui com aquele giro de notícias do Corinthians, informações exclusivas e atualizadas para você ficar por dentro de tudo, não perder nada. Chega deixando aquele like maroto, inscreva-se no canal, ativa o sino das notificações para não perder nenhum conteúdo. A gente vai ficando por aqui naquele pique, naquele ritmo. Um grande abraço para você, até o próximo vídeo. Fui.